Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Nosso culto devocional nessa manhã de segunda-feira, estaremos estudando a lição número 8 sobre o profeta Naum, o consolador de Judá. Antes da leitura do texto, nós vamos ler em 2 Reis, antes de ler o próprio livro do profeta, 2 Reis 17, 23 a 26, para entendermos o conteúdo histórico e entender assim o propósito da mensagem do profeta Naum. E, antes da leitura, nós vamos informar que ele é considerado Naum, consolador de Judá, porque o nome Naum, em hebraico, traduzido, significa consolador. Amém, amados irmãos? Vamos proceder à leitura do texto. Em seguida estaremos orando e depois fazendo um breve comentário. Segundo Reis, capítulo 17, versículos de 23 a 26. Até que o Senhor afastou a Israel da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra para a Síria, onde permanece até o dia de hoje. O rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sevarvim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram ao Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram a alguns do povo. Pelo que se disse ao rei da Assíria: as gentes que transportastes a fizeste habitar nas cidades de Samaria, não sabem a maneira de servir ao Deus da terra. Por isso enviou ele leões para o meio delas, aos quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós louvamos, exaltamos o teu nome, Senhor. Nós te adoramos nessa manhã e estamos em culto devocional, Senhor. A cidade também está em oração, intercedendo a favor do momento conturbado. Nós vivemos um grande terremoto, que é esta pandemia, Pai, mas o Senhor tem falado conosco e tem confortado os nossos corações. Agora estamos com a Tua palavra, Senhor. Fala-nos nesta manhã. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, neste texto aqui nós vimos algumas coisas interessantes. Olha, o que acontecia na cidade de Samaria? Os israelitas já tinham sido levados dali, poucos voltaram, alguns poucos haviam voltado, então houve uma miscigenação, que é chamado isso. Foi promovida pelo rei da Assíria, a miscigenação racial, casamentos mistos, com alguns poucos israelitas que estavam por ali, e, consequentemente, uma mistura religiosa. O que o povo acreditava? Que adorando aos deuses ou cultuando, porque o sofrimento era muito grande, porque havia sido escravização, porque o juízo de Deus estava sendo realizado contra o povo de Deus, então eles achavam que cultuando os deuses locais era uma maneira de eles amenizarem o sofrimento. Então, houve este certo misticismo de parte de povo. Isso desagradava mais ainda ao Senhor. O profeta Naum, ele entra nesse meio da história do que estava acontecendo, o livro de Reis relata isso, e o profeta Naum, ele entra
dentro desta história aí para explicar ao povo o que é que estava acontecendo, qual era a realidade do momento, e que quanto mais eles se envolvessem nesse erro, pior seria. Porque se já estava ruim, com Deus catucando ali para que eles entendessem o propósito de Deus, eles complicavam mais ainda as coisas, tomando atitudes que os distanciava mais ainda. Então, quando o rei da Assíria ele fica sabendo dessas coisas, né, ele pediu que mandasse de volta a Samaria um sacerdote que tinha sido levado e começou a ensinar os costumes de como fazer uma verdadeira adoração ao Senhor. É o que nós vamos estudar durante esta semana, porque os costumes dos deuses estrangeiros, né, tinham sido introduzidos naquela cidade. E o rei da Assíria, ele temia que esta represália, que esse juízo de Deus começasse a atingi-los também, assim como foi para Nínive. Entendeu? Então, você vê como é que as pessoas, às vezes, de fora da comunidade, temem mais aquilo que Deus pode fazer em julgamento do povo do que os próprios israelitas, que seria a nação a quem Deus escolhera. Meus amados irmãos, amigos, será um estudo de muita valia para nós durante essa semana. Moisés já tinha avisado isso quando foram entrar em Canaã. Olha, tem que obedecer às leis do Senhor. Nós temos que fazer prevalecer as ordenanças do Senhor, que nós estamos entrando numa terra contaminada por ídolos, nós estamos entrando numa terra que os nossos vizinhos são politeístas. E quando nós, como igreja hoje, nós estamos vivendo, nós nem estamos entrando numa terra, nós estamos introduzidos dentro de uma terra onde há uma cultura religiosa tradicionalista bastante grande, e eles agora são mais compenetrados na palavra, na Bíblia, não são convencidos, mas compenetrados na palavra, e pregam mensagens com a Bíblia na mão, heresias que são de arrepiar os cabelos de quem tem, evidentemente. Meu Deus, é absurdo que a gente vê por aí, heresias, coisas defendendo teses idólatras, de costumes pagãos à luz da Bíblia, ousando dizer até mesmo que Deus mandou construir imagens. Porque quando Deus manda colocar aqueles dois anjos ali, dois querubins na tampa da arca, querem comparar aquilo ali para justificar imagens em igrejas hoje em dia. Olha, amados, a arca, lá no Êxodo 20 está assim, ó, não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma. Quando Deus manda colocar dois querubins, para quem que era a arca? Era para Deus. Então não façais para ti, fizeram para Deus. Deus pediu, olha, faça aqui um lugar que vai simbolizar a minha habitação. Ninguém curvava, ninguém tocava. Amados. Olha, que Deus nos abençoe e esta semana nós vamos aprender muito mais. O tempo nosso aqui voa. A gente praticamente não conseguiu comentar nada, mas que Deus nos abençoe com essa palavra. Ficaremos atentos para que o Senhor possa nos abençoar com palavra nesta semana. Amém? Que Deus abençoe. Tenham todos um bom dia, um bom trabalho na santa, na gloriosa paz do Senhor. Amém? Glória a Deus e que assim seja.